Boa tarde, meu nome é Uli Holtz, bem-vindos a mais um programa, o nosso 44º, quinto aqui da TV, pela TV com o Canal 7 da NET. Esse programa é um programa sobre constelações familiares, mas hoje eu estou aqui com o Rodrigo Sanches, que veio conversar também com vocês sobre nova medicina germânica. Nós vamos promover um workshop no dia 17 de outubro, a partir das 19 horas, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas nós viemos hoje aqui juntos para conversar com vocês um pouquinho sobre o que é nova medicina germânica, sobre esse workshop de saúde e doença, como as constelações familiares entram também nesse processo de doença, de cura, de que forma a gente olha para a doença, porque a doença ela é um caminho para a gente olhar para algo que de alguma forma está excluído nas nossas famílias. Então eu vou te apresentar, Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, Uri. E eu gostaria que você conversasse um pouquinho, contasse um pouquinho sobre a nova medicina germânica. Na verdade, você não vai falar, a gente combinou que a gente não vai falar sobre as 5 leis, mas na verdade tem muita gente que não conhece mais como nova medicina germânica, que já fala das 5 leis, né? Isso mesmo, é um prazer estar aqui. Tá falando daqui um pouquinho do meu dia a dia, né, que eu trabalho bastante com a nova medicina germânica. Eu sou fisioterapeuta, osteopata e coach de saúde. E é importante a gente entender que as doenças são processos biológicos onde o nosso corpo está passando, né, onde a gente passa por situações na nossa vida e o nosso corpo só responde a essas situações. Então, o Dr. Hammer, ele na década de 70, ele desenvolveu a nova medicina germânica após ele mesmo sofrer um impacto muito grande na vida dele, onde ele teve a perda de um filho. E logo depois dessa perda, ele desenvolveu um câncer, e um câncer no testículo. Então ele começou a pensar sobre aquilo, né? Por que eu perco um filho e eu tive um câncer justamente no testículo? O que isso tem a ver? E aí ele foi estudar. Ele era um médico alemão, e ele tratava muitas pessoas com câncer, e ele foi percebendo que todas as doenças tinham um padrão, né, onde as pessoas sempre vivenciavam os mesmos tipos de conflitos emocionais. Então, a partir daí ele mergulhou, né, principalmente na embriologia, e foi percebendo que todas as doenças, né, tinham um significado biológico e emocional. Então a gente muitas vezes, até hoje em dia, a gente tem uma ideia de que a doença é algo maligno, né? É algo que veio para judiar da gente, que é algo que veio para nos fazer mal. E se a gente entender o que a gente está passando na nossa vida, a gente pode, como você falou, né? A doença é um caminho para uma evolução, um caminho para que a gente possa ver muitas vezes a nossa vida de uma forma diferente, para que a gente realmente possa tomar uma atitude às vezes diferente com algumas pessoas, ou com a nossa vida, com a nossa saúde, para que a gente possa fazer algo diferente. E aí entra em conjunto com a constelação, onde vem algo já da nossa família, né? Uhum. Tem algo que vem, né, sendo mostrado ali pra gente, que a gente precisa fazer algo diferente. E tem uma coisa que é muito bacana, né, Rodrigo? Essa ideia que a gente faz de forma tradicional sobre doença, onde a gente diz, puxa, eu fiz sintoma e agora eu fiquei doente. E dentro do olhar da nova medicina, justamente quando a gente faz o sintoma, é que nós estamos resolvendo um processo que já vinha vindo, digamos, assintomático, né, numa fase ativa da doença, numa fase assintomática, onde ela passa depois para uma fase de resolução apresentando os problemas. Então a pergunta sistêmica seria, se eu estou fazendo um sintoma, o que é que eu estou resolvendo? Né? O que será que aconteceu antes que agora eu entrei num processo de solução? E o que a gente vê também, né? A gente entra num processo de solução e muitas vezes dentro desse novo olhar, a gente fala, puxa, que bom, fiz sintoma, já estou indo para o caminho da cura, mais uns dias e tudo passou. E aí é que a gente pode dar também um tiro no pé, onde a gente começa a fazer ganchos, né? Acionar outros gatilhos de padrões arraigados, onde a gente vai incumpridando esses sintomas e tornando isso crônico, quer dizer, onde a gente vê que essas doenças crônicas, elas nada mais são do que um reestímulo da mesma encrenca emocional. Uhum. Eu gosto de falar que são trilhos, né? Uhum. Que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai, quando a gente tem alguma doença que é crônica,
existe algum gatilho ali no nosso dia a dia que está sempre disparando para que a gente mantenha aquele conflito. Por exemplo, tem muita gente que sofre com a rinite, né? A rinite nada mais é do que quando a gente passa por alguma situação de perigo. E o perigo, cada um encara o perigo de uma forma, né? Eu posso encarar atravessar a rua como um perigo, ou eu posso encarar que só é um perigo pular de bungee jump, por exemplo. Então, cada pessoa tem uma percepção sobre a vida, o que é perigo. E muitas vezes, por exemplo, se a gente passa por uma situação difícil, onde naquele momento tinha um ar-condicionado ligado, o meu corpo vai registrar aquela temperatura fria, aquela sensação do meu ambiente como um perigo, numa próxima vez que eu entrar num lugar que tem um ar-condicionado. Então, o perigo para o meu inconsciente naquele momento é simplesmente o ar gelado. Então, não é o ar em si que me causa a doença, mas ele é um gatilho que foi criado no meu cérebro em alguma experiência difícil que eu passei no meu passado, onde é uma experiência onde representava talvez um perigo real, né? Às vezes a gente está aqui conversando, entra um bandido aqui para nos assaltar. É uma reação real de perigo, né? E toda vez que eu tiver em alguma outra ocasião que tenha um ar-condicionado ligado, por exemplo, é como se meu cérebro voltasse nesse mesmo instante e disparasse as mesmas reações. E aí é que as pessoas chegam no lugar e começam, né? Escorrer o nariz, começa a ter coceira, começa a ter um monte de coisa. E nada mais é do que um período onde você passou pelo perigo, seu corpo já identificou que não existe mais e eu relaxo. E é aí que vem os sintomas, né? Então você fala essas alergias, digamos, a pólen, essa coisa toda, a estação do ano, quer dizer, se a gente procurar na história aonde nessa mudança de estação aconteceu algo que foi muito impactante emocionalmente, e aí toda vez, e a gente coloca a culpa no pólen. No pólen, né? Na primavera, né? É a culpa da primavera agora que me dá alergia. E não é bem isso, provavelmente eu passei algo no momento de uma primavera. Eu passei, tem gente que tem alergia a mofo. Provavelmente eu passei algum estresse num lugar que tinha um acúmulo de mofo naquele lugar. Né? Então eu preciso muitas vezes identificar algo que aconteceu no meu passado, ou simplesmente se eu tenho alergia ao mofo, eu tenho que simplesmente ressignificar, ter uma nova percepção sobre o mofo, perceber que ele não é uma ameaça para mim, ou em relação ao ar-condicionado, que o ar-condicionado não é uma ameaça, não me vai causar gripe, não vai me causar nada disso, ou o pólen, que não é uma ameaça, é só um pólen, né? Não é nada de... Por que para mim não faz mal e para você faz mal? Somos iguais, né? Somos constituídos dos mesmos tipos celulares. Por que faz mal para você e não para mim? Por causa das experiências diferentes que nós vivenciamos, né? Para você pode ser uma ameaça, para mim não. Então, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar isso, ou eu ressignifico aquela situação no meu momento presente, né? O meu corpo reage de uma forma diferente. E é aí que eu posso ter resultados diferentes, né? Eu posso passar por esse processo biológico. O problema é que as pessoas não passam, elas ficam só repetindo, patinando, né? E aí a gente fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes é muito difícil, né? Então eu ter um olhar diferente sobre aquilo que está acontecendo na minha vida mesmo. E do ponto de vista sistêmico até, quer dizer, de certa forma, eu também me predisponho, né? Aquilo que a gente falou até, né? Se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai, né? Então, por que eu faço um determinado tipo de sintoma, ou por que a minha família faz um determinado tipo de sintoma? Então, por que naquela família tem muitos diabéticos? Por que naquela outra família tem muita osteoporose? Por que naquela outra família tem casos de câncer? E câncer em determinados locais, por exemplo, câncer de pulmão. Quer dizer, é claro que existem esses estímulos atuais, quer dizer, o que eu fiz, a leitura que eu fiz nessa minha vida, mas também existem essas predisposições herdadas, onde de repente para mim é mais fácil eu me impactar com um determinado estímulo do que com outro. Então, se a minha família sofreu ameaça, por exemplo, numa guerra, alguma coisa que existe uma gravação, né, epigenética até no meu DNA, e de uma ameaça em determinada situação, por exemplo, na entrada da primavera, pode ser que eu encontre também uma situação de estresse na entrada da primavera, como que, entre aspas, aquilo que a gente fala, termo técnico, né? Honrando uma história anterior. E aí, dentro do ponto de vista das constelações, quando a gente tem uma doença, a gente se pergunta quem é que foi excluído? Porque normalmente um sintoma, ele conta a história de alguém.
alguém que foi excluído, alguém que não está sendo visto no sistema. É como se esse sintoma, se essa doença pedisse para que isso fosse olhado, para que essa questão fosse trabalhada dentro da família. E é muito comum quando a gente está doente, principalmente uma doença que é mais séria, por exemplo, como um câncer, as pessoas não quererem nem olhar para aquilo, né? Não, ai meu Deus, é um câncer, não posso falar sobre isso, né? E pelo contrário, quanto mais a gente olhar e entender o que está acontecendo, que a gente pode resolver aquilo, né? A gente só precisa entender o que está acontecendo, ter um novo comportamento na minha vida, né? Porque a mudança é você ter uma nova atitude, né? E aí o corpo pode reagir de uma forma diferente. Aí que vem as resoluções e chega ao ponto de uma cicatrização, né? Um ponto de a gente desfazer aquele câncer e chegar a um ponto de ter uma cicatrização normal. O corpo volta a uma normotonia, que a gente fala, né? Que quando a gente está num conflito ativo, a gente está numa simpaticotonia, a gente está com um estresse emocional muito grande, é como se a gente tivesse mergulhado naquele problema, a gente não dorme, muitas vezes não acaba nem comendo direito, né? Muita dor de cabeça, então são alguns sintomas que estão atrelados a essa fase ativa de conflito. Quando eu consigo olhar para aquilo e resolver aquela situação, consigo muitas vezes olhar com amor mesmo para aquela situação, né? Por mais difícil que eu tenha passado por uma situação, se eu olho aquilo com um olhar diferente, eu posso passar por aquilo. Vem os sintomas, que é na fase de resolução, onde a gente começa a sentir dor, começa a sentir alguns desconfortos, que aí é a fase mais difícil, né? E o mais incrível é isso, que a gente já está numa fase de cura, onde é o período mais difícil. Né? E é só acompanhar aquilo. Se a gente começa, se a gente aprende a modular os sintomas, principalmente, o que é mais difícil é assim, né? Você, tô com uma mega dor de garganta. É difícil você aguentar aquela dor, né? Você vai tomar muitas vezes um remédio, vai procurar um médico, muitas vezes, que eu particularmente não gosto, mas do uso excessivo de antibióticos. E se tem algo engraçado, né? Se você, por exemplo, está com gripe, se você toma um remédio para gripe, em uma semana você está curado. Se você não toma, em 7 dias você está curado. A gente até brinca, né? Com remédio uma semana, sem remédio 7 dias. Pois é. É que às vezes é aquela coisa da qualidade com a qual você passa. Você usa um descongestionante no nariz, você dorme um pouco melhor. Sim. Mas isso não quer dizer que o ciclo não vá acontecer. Exatamente. Né? E muitas vezes o uso excessivo de medicamento não deixa a gente finalizar esse ciclo, né? E aí ele vai virando sempre uma bola de neve, porque uma doença não curada pode trazer outros sentimentos, outros conflitos, né? É muito comum a medicina tradicional falar sobre as metástases, né? E muitas das pessoas têm conflitos no pulmão, câncer no pulmão. As metástases muitas vezes são no pulmão. Por quê? O pulmão está relacionado a medo da morte. Então, quando eu recebo um diagnóstico, né, de câncer, muitas pessoas já pensam isso, né? Vou morrer. Eu vou morrer. Por quê? Porque hoje a gente considera como uma doença muito agressiva, que a gente vai trilhar esse caminho, né? E é natural a gente ter esse conflito. Quando eu entendo que é só um processo biológico, por mais que aconteça isso, né, eu posso levar isso de uma forma um pouquinho mais branda, né? A gente consegue levar uma vida um pouco mais leve, né? E sem esse peso todo da doença, né? E o problema da atualidade é esse, que a gente está mirado para as doenças, né? Ao invés de estar em rumo à saúde, né? Ter um estilo de vida mais saudável, ter pensamentos melhores, ter comportamentos, né, que vão em direção à nossa saúde. E dentro das constelações, o que a gente fala, né? A base do trabalho com constelação é sempre esse tomar pai e mãe, né? Então, a gente vê que todas as nossas histórias passam também por pai e mãe, passam por esses padrões de como eles entenderam sobrevivência, né? E eu não sei, mas dentro quando a gente compara, né, nova medicina germânica e constelações, a gente também vê que os sintomas físicos, eles têm tudo a ver com a minha mãe. E os sintomas mentais
tem tudo a ver com o meu pai. Então, esses sintomas psiquiátricos têm muito a ver com a linhagem masculina e geralmente eles estão associados a casos de assassinato lá atrás na família, onde de alguma forma a gente se identifica, quer dizer, o doente está identificado com um algoz e com uma vítima ao mesmo tempo, né? Então a gente vê, por exemplo, casos de esquizofrenia, onde a pessoa, uma hora ela está super mal, ela está uma vítima perfeita, e tem outras horas que ela se enche de muita violência, né? Fica muito violento, como se realmente habitassem dois dentro daquele corpo, né? Então, essas nuances, essas coisas são bem legais da gente perceber, né? E uma coisa que eu achei bem legal, né? Porque o Rodrigo e eu, nós estamos fazendo esse primeiro workshop juntos sobre saúde e doença, sobre Hammer e Hellinger, né? E a gente até pensou, puxa, como é que nós vamos fazer isso? Porque é um workshop curto, são 3 horas, né? Vai ser no dia 17 de outubro, a partir das 19 horas, no espaço do meu consultório, na Rua Voluntários de Sorocaba, 333. E aí a gente pensou, puxa, como é que nós podemos fazer, né? Porque muitas pessoas são leigas e a gente também não quer fazer um tratado de nova medicina e nem um tratado de constelações, mas trazer na prática o que é esse olhar. Então, onde nós vamos também nos atentar aos casos. Então, as pessoas que estão se inscrevendo também trazem, assim, tem um questionáriozinho ali, né? Onde a gente pergunta se tem algum tipo de doença na família, ou se a pessoa está sofrendo algum tipo de sintoma agora, no momento, para a gente colocar esse enfoque mais naquilo que é interessante para vocês, né? Porque é muito bacana, né? A gente vê e a gente consegue identificar no nosso corpo. O nosso corpo fala. Né? Então, quando a gente apresenta esses sintomas, quando a gente apresenta alguma alteração, isso traz imediatamente uma mensagem. E a gente poder ler isso, a gente poder entender do que se trata, já facilita muito a gente encontrar um caminho para a cura, né? Tem até aquele livro do Rüdiger Dahlke, né? Que ele fala, que chama A Doença como Caminho. É muito bacana, né? A gente entender quais são esses processos, o que existe de oculto por trás disso, para onde o amor olha, porque num primeiro momento a gente quer se livrar da doença. A gente fala, meu Deus do céu, quero me livrar desse negócio. E a gente vê numa constelação com pessoas, né? E mesmo com os bonecos, quando a gente traz um sintoma, enquanto a gente não honra, enquanto a gente não agradece, enquanto a gente não baixa a nossa cabeça para aquela informação, ele não vai embora, ele gruda na gente. Né? Então, esse medo, isso que você falou do medo, né? Isso eu achei maravilhoso, essa metástase no pulmão, o que ela traz? Ela não é, na verdade, uma metástase, ela é um novo sintoma. Um novo sintoma, exatamente. Né? Ele é uma nova doença. Por quê? Causada pelo medo. Então, olha que poder nós temos de criar o que a gente chama de metástase, o que os médicos comumente chamam de metástase, e a gente cria um novo câncer por medo. Olha que poder que nós temos. Quer dizer, a gente tem esse poder para o negativo, quer dizer, a gente se ferra mais. Exatamente. E aí que está a questão da gente entender isso, né? Porque por que o nosso corpo vai criar algo para nos destruir? Do nada. Do nada. Não faz, né? É assim, hoje, um belo dia, surgiu um câncer no meu pulmão. Não, tudo tem um significado emocional. Olha para a sua vida, vê o que está acontecendo, o que é uma ameaça, o que é que te desvaloriza, o que é um ataque, o que é que, de certa forma, te desestrutura, né? Se você consegue identificar essas coisas, muitas vezes não precisa nem ter o significado de tudo isso. Só de você ver o que, de alguma forma, perturba a sua vida e você ter um comportamento diferente, o seu corpo vai reagir naturalmente. Se a gente for, uma vez por semana, for fazer uma tomografia, a gente sempre vai achar um câncer no nosso corpo, porque a todo momento a gente está criando e desfazendo, sem a gente saber. É muito comum as pessoas estarem saudáveis, né, como elas se consideram saudáveis, e de repente vai fazer um exame de rotina e encontra lá uma doença. E aí que vem, né, todos os sintomas, vem um monte de coisa. Até então estava super bem, né? O que aconteceu, o que mudou ali, né? Muitas vezes é a própria informação, né? Então é importante a gente saber que a todo momento a gente está, né, nesse desequilíbrio e equilíbrio. E é importante a gente entender que a gente pode passar por isso, né? Sem ver a doença como uma malignidade, né? Então, por exemplo, um dos tecidos embrionários que a gente tem chama endoderma, né? Então muitas pessoas têm
tem problemas no seu sistema gastrointestinal, né? Desde uma má digestão, ou às vezes uma má absorção dos alimentos, ou um intestino preso, por exemplo. E isso tudo, se a gente observar como é que a gente está pegando os bocados da nossa vida, né, numa forma metafórica, por exemplo, se eu quero um emprego novo, né, é um bocado, aquilo é um bocado que eu quero, né, aprender, né, que eu quero pegar aquilo lá. Uhum. E por algum motivo aquilo não acontece, né, eu não consigo, eu até pego. Faço o movimento. Eu faço o movimento de pegar. E na hora, um colega meu consegue aquele emprego e eu não. Uhum. E eu não consigo digerir aquela informação. Né? Eu vou desenvolver um problema onde? No meu estômago. Aí, ok, eu fui até contratado, mas eu não fui para o meu cargo que eu gostaria de exercer. Eu até consigo digerir aquela informação, mas muita coisa eu não consigo absorver. Eu vou ter um problema, por exemplo, no meu intestino delgado, que é a principal função do intestino delgado é absorver os nutrientes. Se eu absorvo aquilo, mas tem algo ali, porque, sei lá, o chefe que fez a entrevista me falou algo que eu não gostei ali, e eu não consigo eliminar aquilo que ele me falou, né? Eu não consegui, aquela história, né? Se eu ouvir pelo um ouvido e soltar pelo outro, mas eu não consegui soltar algo. Eu vou ter, por exemplo, um problema no meu intestino grosso, né? Um intestino mais preso. Por quê? Porque eu não consigo eliminar aquela informação, aquele bocado que eu captei. Então, então, pessoas que, por exemplo, têm intestino preso, porque tem muitas mulheres que têm intestino preso, a gente vê que é muito. Então, elas estão engolindo muito sapo. Provavelmente. Eu falo assim, né, que muitas vezes a gente fica igual uma vaca, né? Come a grama ali, fica só ruminando, e fica ruminando os problemas, né? Ou a gente não digere, ou a gente não absorve o que é para absorver, ou não elimina o que é para eliminar. Então, se a gente analisa a nossa vida, o que é que eu não estou digerindo? Uhum. Ou o que é que eu não estou absorvendo bem das coisas que estão me acontecendo? Ou o que é que eu não estou conseguindo eliminar da minha vida? Né? Uhum. E eu começo a processar tudo isso de uma forma mais consciente, eu consigo ter um olhar diferente sobre a minha vida. Uhum. E aí meu corpo vai funcionar de uma forma diferente. Nosso corpo fala. Uhum. Né? Muitas vezes os pacientes... Eu falo que a mente mente, né? O paciente vem, como é que você está? Tô bem. Tá bem, como é que está o intestino? Não está funcionando. Uhum. Como é que está o estômago? Estou sentindo meio, né, uma dor quando estou comendo. O corpo dele está me falando. A mente pode falar, não, eu tô bem, mas o corpo está me falando que não está funcionando legal. Uhum. Né? Então a gente precisa olhar para o nosso corpo, né? Enxergar isso, ver o que é que está precisando ser ajustado, se preciso muitas vezes mudar de emprego, se eu preciso olhar diferente para o meu relacionamento de casal, se eu preciso ter um relacionamento diferente com os memeus pais, né? Algo precisa ser feito na minha vida para que aquele sintoma melhore, né? Para que aquele sintoma literalmente ele passe. Né? Uhum. Tá. Isso é muito bacana, né? Então eu quero convidar vocês, se vocês gostaram do tema, para vocês participarem conosco, se vocês quiserem mais informações, pelo telefone 991 11 5467, que é o meu WhatsApp. E Rodrigo, passa o seu. É 99789-6931. Então, se vocês quiserem mais informações, quiserem saber como é que vai funcionar, nós vamos ter também algumas práticas constelares, quer dizer, vamos fazer algumas, talvez uma constelação até sobre o tema de alguém, mas todo mundo vai ter oportunidade de, digamos assim, olhar para a sua saúde de forma sistêmica, dentro de um exercício constelar, e onde nós vamos olhar para essa harmonia, né, para esse caminho para a saúde integral, para esse retorno, digamos assim, no final das contas, né, para este tomar pai e mãe, porque a base de todo o trabalho acaba sendo essa, porque que seja num relacionamento de casal, que seja onde for, num segundo momento, a base veio da nossa fonte. Né? Metade do nosso DNA pai, metade do nosso DNA mãe, e todo mundo que veio antes e escreveu essa história, né? Então, acho que o nosso tempo já acabou. Rodrigo, muito obrigado por você ter vindo, né? Por essa parceria, e agradeço a presença de todos vocês, de terem nos assistido, e até a próxima semana. Obrigado, obrigado, obrigado.